Olha só, eu estou trazendo aqui então uma colocação do Trungpa, né, do Além do Materialismo Espiritual, que eu trago aqui direto esse livro. Eu já vou bem ao ponto aqui, tá? Uma pessoa, Trungpa era um budista, né, um Rinpoche, um professor do Dharma, e uma pessoa faz a seguinte pergunta para ele: essa abertura não será definitiva, não é? Essa abertura, assim, essa abertura de você realmente se conhecer, né? Quer dizer, podemos nos abrir em um contexto e quando nos vemos em outra situação, tomar de repente uma máscara e aí colocar no rosto, ainda que não desejamos fazê-lo. Pelo visto, conseguir a abertura completa é difícil. Isso a pessoa colocando para o Trungpa, né? O que ele está colocando é o seguinte: a gente está num contexto, tira a máscara, mas aí vem uma situação mais difícil, bota a máscara de novo, né? Por medo, por aprovação, por alguma coisa. Aí o Trungpa dá uma resposta muito interessante. Ele fala assim, ó, o Trungpa: o essencial é que a luta não tem importância alguma para a abertura, para a sua abertura interna. Uma vez que tenhamos dado um passo no caminho, o abandono da própria luta resolve todo o problema. Nesse caso, já não se trata de querer ou não querer envolver-se em situações da vida. Dissolve-se um instinto semiesco do ego, porque ele se baseia mais em informações de segunda mão do que na experiência direta. A luta é o ego. Uma vez que você abre mão da luta, não há mais ninguém para vencê-la. Ela simplesmente desaparece. Como você pode ver, não se trata de conseguir vitória sobre a luta. A gente vai meditar isso no final, eu vou lembrar isso aqui de novo, mas eu quero compartilhar um pouco do que está rolando aqui. Eu não sei se vocês pegaram assim. O Trungpa, ele está falando de um negócio que é assim, pessoal. Às vezes a gente, até mesmo na caminhada espiritual, a gente bota na nossa cabeça que existe uma luta, sabe? Tipo, um dia eu vou me iluminar, um dia eu vou encontrar a paz, um dia eu vou ter sabedoria, né? Isso realmente um dia pode vir a acontecer, vai vir a acontecer, mas ele dá a impressão que é como se tem uma luta para que essa verdadeira identidade se manifesta, né? A gente fica lutando. E o Trungpa, ele gosta de bater na tecla que a nossa essência é um estado natural. É o que deveria ser. O problema é que o nosso ego é que fica criando camadas. Entende? Se não fosse medo, se não fosse uma sociedade que te cobra ser de tal jeito, você tem que ser heterossexual, você tem que ter o cabelo de tal jeito, né? Vai criando tanta noia, tanta camada, que quando você vê, você não se vê, você não vê o que você realmente é. E por causa desse olhar de desaprovação, de que isso é o certo, tem que se pôr, né? A pessoa, ela vai perdendo aquela essência. Eu não vou ficar entrando muito nisso não, porque senão eu vou devagar muito, mas tipo assim, a nossa cultura, ela tem a tendência de nos homogeneizar, né? Todo mundo tem que ser muito igualzinho. Isso vai construindo uma mente muito neurótica, né? Então o Trungpa está falando isso, assim, né? Que a gente fica lutando muito, né? E isso a gente leva até para a caminhada espiritual. Você começa a falar assim, então, espiritualmente é quando eu estou assim, quando eu tenho uma postura, né? Que eu falo baixo, calmo. Tem gente falando baixo e calmo e que está roubando ao rodo das pessoas, e que está mentindo, e que está manipulando, né? O Trungpa, ele começa a falar que é como se fosse assim, essa caminhada espiritual é muito mais tirar isso que está em excesso do que encontrar alguma coisa. Por isso que ele está falando de parar de lutar, entende? É uma coisa muito mais de tirar do que de encontrar. E o que esse livro chama Além do Materialismo Espiritual. O que o materialismo espiritual vem trazendo? Que te falta algo, assim como o capitalismo faz. Te falta ser uma pessoa feliz, te falta
ter paz espiritual, te falta isso. E no nosso curso você aprenderá a ter paz espiritual. Pronto, eu estou te vendendo o meu produto. Eu estou te vendendo a paz espiritual. E tu vai pagar um preço alto por essa paz espiritual. Porque você quer ter, você vive no inferno. O Trungpa não, ele já vai te falar assim: o que você está construindo que te tirou esse estado de paz? Porque os budistas, eles falam, pessoal, e os yogis também, o estado de paz, o estado de amor, o estado de compaixão, esse estado assim, dessas virtudes que a gente tanto almeja conseguir, seria o nosso estado natural. Só acontece que, né, por uma questão cultural a gente perde isso. Tem umas coisas que é boa, por exemplo, eu tenho um sobrinho agora de 1 ano, o José. O José, esse fim de semana, ele não é a primeira vez que ele faz isso. Às vezes a gente está assim, né? A Maria estava com chips lá de batata e nós estávamos comendo. Aí ele estava comendo dele. Aí ele viu que eu estava assim, ele veio com o dele e enfiou na minha boca. É um gesto de total generosidade, entende? Só acontece que daqui a pouco o José já vai começar. Esse copo é do José, esse copo aqui é do irmão, esse livro é do irmãozinho dele. Então isso aqui é meu. E o José vai entrar dentro de um sistema cultural que, se os pais não souberem educar, ele vai perder essa capacidade de amorosidade dele. Mas ele está mostrando isso intrinsecamente. Essa atitude dele foi compassiva. Então, o Trungpa, agora eu vou terminar minha fala com essa coisa muito simples. O Trungpa, ele nos convida para a gente lembrar que essas coisas que a gente mais está buscando já está dentro. Que a gente tem que entender se eu não consigo hoje amar, né, ou ser compassivo, amoroso, generoso, etc., essas virtudes, se eu não consigo ser não violento, se eu não consigo falar a verdade, se eu ainda estou na ganância, se eu ainda estou na cobiça, ele fala: investiga o que te faz ficar assim, mas não que isso é algo que você vai encontrar que te falta, não, você já tem isso, mas você tem que entender o que está te nublando. Por isso que ele fala, a gente precisa parar de lutar. E aí a yoga, eu vejo que o intuito dela é muito falar assim: para com essa luta, com essa neurose, né? É muito mais assim, a iluminação não é algo que você vai ter que fazer isso e aquilo vai estar ali, aquele objeto, não é isso. É o que precisa tirar para você ver esse estado, né? Eu não sei se eu fui claro assim, mas é muito bonita, sabe, essa fala dele, né? Essa meditação que eu estou rodando ela já tem uns 3 dias, só nela. Né? E aí quando a gente vê, por exemplo, né, você vai vendo umas lutas assim totalmente desnecessárias. Às vezes a gente, por exemplo, pessoas que a gente tem conflito, a pessoa é estupidamente arrogante, você fica querendo lutar para a pessoa mudar, mas essa luta não existe, é a pessoa que tem que mudar. A sua luta é entender que o outro está vivendo a camada dele, entende? Eu não vou, né? O máximo que eu posso dar é exemplo. Eu não vou conseguir fazer a mudança de verdade, né? Então, assim, aí quando você vê, você está guerreando com o vento. E você vai perder do vento, você vai perder da natureza, né? Você está guerreando com uma coisa que não... Aí, de repente, você vê assim, nossa, né? Eu vou guerrear aqui. Não vai, é a pessoa que vai ter que clicar. Aí você, às vezes é só você, às vezes aquilo surte um exemplo. Às vezes a pessoa não vai compreender seu exemplo ainda, né? Então o recado do Trungpa é: para de lutar e olha para o que está intrínseco, né? Essa aqui é a ideia.